Então, vamos lá. Esse é o nosso clube do artigo do mês de abril. Como a Carol falou, né, a gente vai tentar fazer aí novamente ao vivo para vocês, pelo menos uma vez por mês aí, ser mais consistente para poder disseminar mais informação boa aí para vocês. Então, eu trabalho, né, que eu faço com a Carol e com a Pri, do Aba Acessível. Já tem um tempinho, né, Carol? Ano Já passado. tem mais de um ano já. Começou no começo do ano passado. Não fomos tão consistentes ano passado. Primeiro semestre a gente foi, vai, é que depois é turbilhão. Mas, assim, né, a gente tenta aí o melhor para poder fazer isso aí para vocês. Então, hoje eu vou apresentar, eu até já fiz um post sobre esse artigo no meu Instagram, e eu achei ele muito importante, não só para a gente, para quem tem dificuldade de encontrar, de saber, né, o que vai ensinar na intervenção, mas para a gente pensar realmente em comportamentos que são importantes, são socialmente significativos para os indivíduos que a gente trabalha. Então, esse artigo foi publicado em 2019 no Behavior Analysis in Practice. A tradução ficou meio estranha, mas vocês vão entender, tá? Então, são os grandes quatro, são os Big Four, que eles chamam, que são 4 grandes habilidades que a gente pode ensinar para prevenir comportamentos interferentes. Então, a pesquisa de avaliação funcional informa a análise do comportamento preventiva. São vários autores, então não vou falar o nome de cada um aqui não, mas tem aí para vocês. E no final também a gente sempre deixa as referências. Então, aqui para a gente começar, né? Embora que comportamentos interferentes, ou eu estou tentando mudar até a maneira que eu falo, tá, pessoal? Antes eu chamava de comportamento, ainda falo, né, às vezes, comportamento problema, ou comportamento disruptivo, mas a gente tem usado mais esse termo comportamento interferente, porque são comportamentos que, no momento, né, estão interferindo ali, de alguma forma, a vida do indivíduo. Então, são comportamentos passageiros, e por isso que a gente tem, pelo menos aqui, tentado mudar a maneira que a gente fala desses comportamentos. Então, por mais que não seja um critério dentro do diagnóstico do autismo, a gente sabe que é muito comum a gente ver, né, indivíduos com autismo, os indivíduos que a gente trabalha, apresentarem esses comportamentos interferentes. Então, aqui, de acordo com essas pesquisas e essas referências, a gente tem aí, né, prevalência de comportamentos de autolesão para indivíduos com autismo, numa porcentagem de 33% a 71%. Também temos comportamentos de agressão para indivíduos ou diagnosticados com DI, né, ID aí para vocês, ou autismo, que varia de 7% a 56%, e também outros comportamentos, como fuga, que a taxa é de até 49%, seletividade alimentar, né, problemas com alimentação, de 25% a 34%, e taica, né, que acredito que vocês falam pica aí, de 5% a 60%. Então, por mais, né, que não seja um critério para o diagnóstico, realmente ele está presente aí numa porcentagem bem considerável nos indivíduos que a gente trabalha. Então, a gente sabe que, né, tem vários, né, anos aí de ciência ABA, os pesquisadores, além disso, desenvolver, avaliaram também com sucesso vários procedimentos, várias estratégias que a gente usa tanto para aumentar comportamentos desejados, quanto para diminuir esses comportamentos interferentes. Então, a gente sempre foca o quê, né? Na função do comportamento. Então, quando a gente vai realizar uma avaliação, a primeira coisa que a gente quer saber é a função para daí determinar, né, qual comportamento de substituição com a mesma função que eu vou ensinar
esse indivíduo. E também, né, quais os outros comportamentos, habilidades que ele vai precisar. Então, com isso, o objetivo desse artigo, no caso, é descrever, de acordo com, né, com base nessas pesquisas já feitas, quais são as habilidades, os comportamentos que a gente pode pôr em prática que vão prevenir comportamentos interferentes. Então, qual que é o alicerce disso tudo, né? Como eu falei antes, a gente sabe que para a gente poder diminuir aí comportamentos interferentes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação funcional do comportamento ou comportamental. E que dentro dessa avaliação, a gente também faz, né, a análise funcional, que é onde a gente testa a hipótese da função do comportamento. E a partir daí, a gente desenvolve um plano individual, comportamental, e implementa esse plano para diminuir esses comportamentos. Já vou deixar aqui, esse é um webinar que eu estou ensinando muito, tenho feito muito treinamento de equipes com ele, que é um webinar sobre manejo de comportamentos interferentes. Eu vou ter uma turma agora, mês que vem, então, quem ainda tem muita dificuldade nessa área, é um conselho aí, né, vendendo entre aspas, mas se você tem dificuldade, é uma oportunidade que vocês têm de aprender mais sobre isso. Então, quando a gente pensa, né, na avaliação comportamental funcional, a gente quer o quê? Sempre desenvolver e implementar procedimentos que vão diminuir, né, esses comportamentos interferentes que o indivíduo encontra ao longo da vida, ao longo da intervenção, aumentando o quê? Comportamentos funcionais e comportamentos que são realmente socialmente significativos para o indivíduo. Esse artigo, outra coisa que eu até coloquei uma observação para vocês aqui, ele descreve o desenvolvimento histórico da análise comportamental funcional, né, e da análise funcional. Então, se vocês também têm dificuldade nisso, leiam esse artigo. Eu não vou apresentar essa parte do histórico, tá? Aqui agora para vocês. O foco realmente vão ser as 4 habilidades preventivas para a gente ensinar na intervenção precoce, mas quem tem dificuldade, por favor, pega o artigo, traduz aí no Google, né, Google Tradutor, e leiam essa parte de desenvolvimento da avaliação comportamental funcional. Meu Deus, gente, aqui, voltou. Então, aqui a gente tem o quê, né? A gente precisa de compreender as funções do comportamento, né? Por isso que a gente faz a avaliação, mais uma vez, a gente compreende a função e, a partir daí, a gente desenvolve a nossa habilidade. Só que para os autores, o que eles pensaram? Espera aí, se a gente conseguir prevenir, ensinar essas habilidades e conseguir prevenir esses comportamentos interferentes, a gente não vai precisar nem de realizar uma avaliação funcional comportamental. Então, até esse, entre aspas, trabalho que a gente vai diminuir. Por quê? Porque nós estamos ensinando essas habilidades que são preventivas. Então, o objetivo é o quê? É ensinar de maneira proativa. E quando a gente fala, né, de maneira proativa, vai ser antes do comportamento interferente acontecer. Ah, Dani, mas e se a criança já engaja em comportamentos disruptivos, né, interferentes? Não tem problema. A gente vai também ensinar essas habilidades. Mas o foco aqui é a gente pensar no quê? Comecei com um indivíduo, uma criança, intervenção precoce, eu já vou ensinar essas habilidades. E eu falo que, quando eu vejo, né, muita gente achando que aba é só copiar e colar de um protocolo, eu sempre falo, gente, não é isso, porque a gente tem que analisar, né, tudo, né, o ambiente ali, tudo da vida daquele indivíduo, e muitas vezes as habilidades principais que estão que a gente tem que ensinar para aquele indivíduo, elas não estão ali descritas naquele protocolo que a gente usa. Por isso que eu falo, não é só copiar e colar, é a gente entender todo o contexto, entender a necessidade atual daquele aluno e, assim,
desenvolver, né, uma intervenção de acordo com a necessidade de cada um. Então, aqui, né, como que eles chegaram nessas habilidades? Depois de décadas de pesquisas publicadas sobre funções do comportamento, eles conseguiam identificar as condições mais comuns que ocasionavam comportamentos interferentes. Por isso que eles chegaram nessas habilidades preventivas. Então, como eu falei anteriormente, é uma proposta, né, de prevenção para a gente ensinar desde o início. A intervenção preventiva, né, é mais provável de ser eficaz quanto mais nova for a criança, mas não significa que a gente não possa e não será eficaz com os indivíduos mais velhos. A questão é que o foco, como eu falei, é realmente pegou uma criança de intervenção precoce, já começar a trabalhar nessas habilidades. Então, quais são essas 4 grandes áreas, né? Os Big Four. Primeiro, comunicação segura, eficaz e respeitosa. Segundo, conquistar a atenção e afeição de forma segura, eficaz e agradável. Terceiro, atividades de lazer sozinho e com outros. E 4, tolerar situações aversivas. Então, a gente vai ver de um por um agora. Então, quando a gente fala de comunicação, é o mando, né? Não é pensar no treino de comunicação funcional, que a gente vai desenvolver depois do comportamento interferente. Não, é pensar no quê? Todo indivíduo, e isso eu falo muito, primeira habilidade que eu ensino, independente da idade, independente do suporte, é o mando, porque o indivíduo ele tem que ser capaz de poder conseguir, né, o que ele quer, o que ele precisa naquele momento. Então, a primeira habilidade aqui é essa. A criança ela precisa se comunicar, lógico que dentro, né, da habilidade de cada um, nem sempre vai ser vocalmente, então a gente vai fazer a intervenção, né, escolher a melhor estratégia dentro da habilidade, do suporte de cada um, mas ela precisa se comunicar com segurança, eficácia e respeito o que ela quer, o que ela precisa, o que ela gosta e o que ela não gosta, de maneira, claro, que outras pessoas possam compreendê-la. Então, é uma área que, assim, fez o VibMap, fez o Able, fez qualquer coisa, tem que estar na sua intervenção, que é o mando. Então, não é pensar, né? Ah, tem problema de comportamento interferente, eu faço avaliação comportamental funcional, tenho que fazer um treino de FCT, treino de comunicação funcional. Não é isso, é a gente já começar ensinando essas crianças a comunicarem o que elas precisam, o que elas precisam, que elas gostam naquele momento. A segunda habilidade, que é, a gente pode falar que, assim, faz parte também, né, do mando, que é conquistar atenção e afeição de forma segura, eficaz e agradável. Então, a gente tem que ensinar, a criança precisa de atenção do pai, da mãe, do professor, de que forma que ela vai pedir essa atenção. Porque a gente fala que, a gente sabe que, muitas vezes, como que ela pede essa atenção? É se engajando em comportamentos interferentes. Então, a gente tem que ensinar isso. Então, pode ser que a gente tenha que ensinar uma classe de respostas aí para ela poder obter a atenção desejada. E, como eu falei, a mesma coisa do mando. Nem sempre será de forma vocal, né? Pode ser um gesto, pode ser lá, pegar a mão ou bater aqui no ombro. Isso aí vai depender de acordo com a habilidade de cada um. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar que, a partir do momento que essa criança fica mais velha também, essa forma de conquistar a atenção e afeição das outras pessoas, elas mudam. Então, é uma coisa, né? Se a gente ensinou
talvez de pequenininho ali, batendo no ombro. E aí, quando essa criança ficar mais velha, ainda é o repertório... Desculpa, a gente, estou adicionando algumas pessoas aqui. Quando ela estiver mais velha, ainda é a forma socialmente significativa ali, mais relevante dela chamar a atenção? E pensando nisso também, né, pensando nesse futuro, esse repertório comunicativo inicial, ele pode ser, sim, expandido aí para desenvolver outras habilidades sociais. E aqui eu coloquei, né, como tomada de perspectiva, elogios, pedir desculpas, pedir ajuda. Então, é outra coisa, né? Além do mando, a gente vai ensinar, né, para a criança pedir o que ela quer, o que ela precisa, a gente vai ensinar uma forma dela pedir a atenção aí de outras pessoas. A terceira habilidade, atividades de lazer. E eu gostei muito deles colocarem essa questão de, né, de uma habilidade de lazer, que pode ser a criança sozinha ou pode ser com outras pessoas. Que por mais que realmente a gente tem sim que ensinar habilidades sociais também para nossas crianças, mas chega num ponto que não tem como, né, a gente tem que dar ali o que elas precisam, para as ferramentas que elas precisam para poder se socializar, né? Para poder ter habilidades necessárias para poder conseguir ter amiguinho ou se socializar na escola, independente do lugar. Mas também não tem como, né, a gente ir lá pegar a criança e obrigar eles a socializarem. Por isso que eu achei muito legal essa parte deles notarem que, assim, a atividade lá, ela pode ser sozinha. Gente, espera aí que alguém... parou. Desculpa. Alguém tirou do mudo. Então, a habilidade de lazer, ela pode ser a criança brincar com o videogame, por exemplo. Sozinho, não precisa de outras pessoas, mas é preciso que a gente ensine, sim, habilidades para essa criança, né? Brincadeiras, atividades para ela se manter ocupadas. E por mais que realmente, inicialmente, né, é difícil da gente ensinar, muitas vezes o pessoal chega para mim e fala, nossa, mas ele não gosta de nada, principalmente no início da intervenção, ou até intervenção precoce também, não gosta de nada, não tem motivação, não brinca com brinquedo, mas existem estratégias sim. Peguem esse artigo, tem uma parte que eles só falam o nome da estratégia, mas eles deixam a referência. Então, vai lá, pega a referência e leia aquela referência para vocês verem o que eles ensinaram em relação ao lazer. Então, assim, por mais que inicialmente o indivíduo não tenha nenhum repertório, é o nosso dever ensinar, mesmo que leve tempo, mesmo que inicialmente não seja uma coisa funcional, por exemplo, mas a partir do momento que a gente ensina sistematicamente, né, nunca esperando que ela já vai começar a brincar independente com algum brinquedo específico, a partir do momento que a gente ensina da maneira correta, eu tenho certeza que essa criança vai aprender a brincar, a se ocupar com alguma coisa, gostando daquilo, né? Não ninguém obrigando, ela realmente engajando com aquela brincadeira ali, como no próprio artigo cita, alegremente. Então, aqui, né, de acordo com as pesquisas realizadas, eles viram que também o quê? Se a gente ensinar essas habilidades de lazer, independente se forem, né, de sozinhos ou com outras pessoas, a probabilidade dessas crianças se envolverem em comportamentos interferentes, ela é minimizada. É o que eu falo, né? Aquele ditado da cabeça ocupada, lá a mente ocupada, sei lá como que é. A gente ocupado não tem porquê a gente engajar nesses comportamentos. Então, não é diferente, né, para os indivíduos que a gente serve. E a última habilidade, que é tolerar situações aversivas. É lógico que a gente não pode prever, né, todas as situações
aversivas que acontecerão ao longo da vida aí do indivíduo. Mas a gente pode ensinar habilidades, sim, para que eles tolerem essas situações. Essa parte aqui, eu quero que vocês entendam algumas coisas, que é o quê? Infelizmente, como a gente não, né, quando eu vejo um indivíduo, por exemplo, que tem uma sensibilidade auditiva, é lógico que no mundo perfeito, o meu objetivo seria o quê? Tentar controlar todos os sons aí do mundo, né? Mas isso não é possível. Então, o que a gente pode controlar, a gente controla, mas existirão muitos eventos que não vai ter como a gente controlar. Então, é nosso papel ensinar habilidades de tolerância para que, na presença desses eventos, principalmente eventos que a criança tem que fazer, a criança tem que ir, porque tem coisas que realmente são obrigatórias, principalmente nesses eventos, que eles consigam, né, tolerar essas, mais gente aqui, essas situações aversivas que eles encontram ao longo da vida. Então, é a gente, né, entender a necessidade do outro, entender que uma coisa que para a gente pode parecer pequena, para eles não é, respeitar isso e trabalhar para que, quando a gente encontra, né, quando eles encontrem aqueles eventos, que eles estejam preparados, mesmo que ainda seja algo aversivo para eles. Então, a gente, eventos comuns, até no início da intervenção, né, esperar, por exemplo, para um brinquedo desejado. No início, a gente trabalha ali no mando, geralmente, inicialmente, a gente vai trabalhar ensinando a criança a pedir, né, objetos comestíveis ou itens preferidos, a gente entrega, pediu, a gente entrega, tem essa questão na intervenção, né, do mando inicialmente, mas depois o quê? A gente tem que ensinar que nem sempre a gente tem tudo na hora que a gente quer. Então, aí que vem a questão do não, da espera, e é necessário que a gente ensine habilidades importantes para que eles tolerem essas situações que são aversivas para eles. Então, aqui também eles falam no artigo, né, de mudanças programadas ou não planejadas na rotina. Então, isso aí, tudo a gente tem que preparar os nossos indivíduos para essas situações. Que não é uma habilidade somente para intervenção precoce, né? É uma habilidade importante, independente da idade. A implementação dessas habilidades. No artigo, gente, eles não ensinam, né, como que a gente vai ensinar isso, como que a gente vai ensinar aquilo. Eles não entram nesses detalhes, não. Mas eu acredito que, né, como ensinar o mando, por exemplo, seja uma coisa que vocês que já estão na área, eu não sei se temos somente analistas ou temos aplicadores também, ou profissionais de outra área aqui com a gente, ou até pais, mas a gente não vai chegar no artigo, nem tem o passo a passo de como ensinar cada habilidade, não. Mas isso aí eu espero que seja uma coisa que já tenha, que vocês já tiveram, né, contato na intervenção de vocês. Então, primeiro, como eu falei, são estratégias de prevenção. A gente vai ensinar de maneira proativa, antes do início do comportamento interferente. Vamos ensinar, claro, as estratégias comportamentais que a gente usa. Então, eu não vou, né, inventar uma estratégia para ensinar isso, não. Vou ensinar o que já está na literatura, o que a gente já usa para ensinar outras habilidades. Treinamento de pais e professores. O tanto que isso é importante, não adianta nem eu falar mais uma vez aqui, né? Mas eu vou falar para entrar mais na cabeça de todo mundo. Não adianta, sou analista, posso atender também, mas estou ali com a criança 2 horas, talvez 10 horas na semana, 20 horas na semana, mas quem convive com aquela criança 24 horas por dia são os pais, são os familiares. Então, a gente tem que tirar esse tempo, sim,
para treiná-los. E como eu falei anteriormente, mesmo que, né, por mais que sejam estratégias de prevenção, não tem por que a gente não ensinar para crianças, para indivíduos que já engajam em comportamentos interferentes. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Não vai fazer mal nenhum. A gente vai estar ensinando essas habilidades que vão fazer com que esses comportamentos diminuam. E por que, né? A gente já está quase finalizando. Por que usar essas 4 habilidades? Primeiro, para a gente poder evitar comportamentos interferentes. Evitando comportamentos interferentes, quando eu falei lá no início, a gente vai evitar também conduzir avaliação comportamental funcional e também análises funcionais. E quando a gente pensa na análise funcional padrão, né, a gente evoca comportamentos interferentes nesse modelo de análise funcional e ensinando esses repertórios, a gente vai evitar também de precisar de fazer isso. Isso aqui eu achei muito importante, que aprender esses 4 conjuntos de habilidades é uma parte de um acordo mundial sobre direitos fundamentais que devem ser garantidos às crianças, independente do lugar. Então, a criança tem que ter voz, ter amor e carinho, brincar, divertir e aprender a ser um membro útil da sociedade e desenvolver habilidades. Então, eu acho que esse parágrafo aí é o principal para a gente ver que, assim, é um direito, né, do nosso indivíduo, então a gente tem que ensinar, sim. E para a gente concluir, falei que a minha apresentação ia ser bem rapidinha. A ABA é uma ciência e uma marca registrada, que eu falo que não é só nessas habilidades preventivas, mas é tudo que a gente faz, é a evolução e o progresso constante. Então, a ciência muda e a gente muda a nossa prática. A gente já fez uma apresentação sobre trauma não informado, né? Sobre a questão das estratégias, de não usar estratégias tradicionais de extinção de escape, e isso aqui é mais um exemplo para vocês verem que a ciência muda. E a gente, como profissional, a gente tem que estar ciente disso e tem que estar acompanhando isso também, que é o mais importante, né? Acompanhar e mudar a nossa prática de acordo com o que vem acontecendo. Então, né, com o acúmulo e aumento de informações, a gente deve esperar, sim, né, dentro da nossa ciência, que todas as abordagens para os comportamentos socialmente significativos, que elas evoluem também. E esse artigo, né, o que eles fizeram? Ao sintetizar, eles fizeram um resumo aí, né, das avaliações comportamentais funcionais, das análises funcionais, das intervenções baseadas em funções. A gente pode agora fazer o quê? Ensinar essas habilidades para prevenir os comportamentos interferentes. E, mais uma vez, né, todas as informações que eles passaram nesse artigo, que eu apresentei aqui para vocês agora, são baseadas e derivadas numa pesquisa de centenas de artigos que foram publicados sobre comportamentos interferentes, tratamento e função, e foi por isso, né, sobre a nossa prática aí, no nosso campo, e foi por isso que eles chegaram nessas 4 habilidades que podem prevenir aí os comportamentos interferentes. Até porque, né, quando a gente pensa, comportamento interferente muitas vezes é o quê? É comunicação. Então, a primeira habilidade aqui é a gente realmente ensinar a criança a se comunicar. E é isso, pessoal. Bem curtinho, mas eu achei um artigo muito importante. O da Carol vem junto com isso também, né? Adiciona aí, fala um pouquinho dessas habilidades, também habilidades que vão fazer diferença, principalmente para indivíduos começando aí na pré-escola, com intervenção precoce. E o meu recado para vocês hoje, né, é ter esse pensamento crítico de que não é copiar e colar o que está no VBMAP, é realmente aprender
e ver quais são as habilidades que vão fazer diferença na vida do indivíduo ali, independente de estar numa avaliação ou não. E é uma questão, acho que é uma questão de protocolo, ele serve para orientar, né? Mas não para definir a nossa prática. Então, ok, o VMAP ele é muito útil para a gente pensar em alguns alvos de intervenção e até, né, orientar em relação a quais alvos, né, são mais importantes quando a gente pensa aí na disparidade entre as áreas do desenvolvimento, mas ele não pode ser definidor, né, do que nosso trabalho. Então, acho que e essa análise crítica, e acho que é essa análise que é de um analista do comportamento, que é a mais importante, né? Porque nossa prática está muito além aí do que a gente vê nos protocolos. Nossa prática faz sobre tudo o que de fato a gente faz, né? Que é analisar comportamento. Não, e eu falo isso também, eu repito muito isso, porque, gente, chega tanta pergunta para mim no Instagram, assim, eu quero ser supervisor para aplicar programa, às vezes assim, até a pergunta, né, não é, às vezes a pessoa realmente não entende da ciência e fala essas coisas, mas eu fico, nossa, se fosse tão fácil, se fosse assim, né, seria tão fácil, mas não é. Então, por isso que eu sempre vou nessa questão, não copia e cola, porque o que a gente faz não é isso. E quando a gente pensa, igual agora, né, nessas habilidades necessárias, nem sempre elas vão estar lá super claras numa avaliação que você usa. Com certeza, eu vou só ver aqui. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela maximizada ou está no template do PowerPoint ainda? Não, está no template ainda. Tá. Você vai ter que parar de compartilhar ou na tela cheia e depois compartilhar. Agora foi. Foi, né? Tá, perfeito. Gente, e aí pensando um pouco no que a Dani trouxe para a gente, né? Acho que a grande questão do artigo que a Dani trouxe era sobre a gente ir caminhando aí em relação às boas práticas em análise do comportamento e trabalhar muito com prevenção, né, de comportamentos problema. Esse artigo que eu vou discutir um pouco agora com vocês fala muito sobre a prevenção e como a gente vai garantir prevenção, né, de um jeito funcional num ambiente que não é o ambiente costumeiramente em que as pessoas fazem esse tipo de trabalho, que é no ambiente escolar, né? Então, geralmente, a gente vê muita pesquisa em 1 para 1 e pouca pesquisa, principalmente neste contexto, que envolve uma instrução em sala. E foi uma das coisas mais interessantes aqui desse artigo. Então, esqueci de falar o nome. Então, o artigo chama Avaliação de um Programa de Ensino para Desenvolvimento de Habilidades para a Vida Pré-Escolar, e o principal autor é o Greg Henley, que, se vocês não conhecem, sugiro fortemente que vocês vão atrás desse cara e sigam esse cara e leiam tudo sobre esse cara, porque acho que ele tem trazido muita contribuição para a área, principalmente em relação a como a gente ter boas práticas em aba, considerando sempre assentimento, sempre o vínculo e sempre com muito respeito ao nosso paciente e usando isso como base para nossa intervenção, né? Então, esse artigo, ele começa dizendo um pouquinho sobre a correlação entre problemas acadêmicos e problemas de comportamento, né? Então, ele fala que problemas de comportamento são geralmente associados com problemas sociais e acadêmicos na escola a longo prazo, né? E as crianças que têm desenvolvimento atípico geralmente têm mais comportamento de problema. Ou seja, crianças que têm desenvolvimento atípico, elas estão mais associadas a problemas sociais e acadêmicos dentro do ambiente escolar, né? E aí um outro dado que ele trouxe foi que crianças que passam menos tempo com cuidado, ele coloca como um cuidado maternal, né? Mas é um cuidado parental no sentido de ter a família próximo nos primeiros 4 a 5 anos, tem uma correlação positiva com episódios de agressão e desobediência. Ou seja, o que basicamente essa introdução trouxe foi que
algumas intervenções menos diretivas, então, assim, quanto mais a criança passa longe da mãe, do pai, e fica mais em ambientes como escola, tararara, ela acaba ficando menos exposta ao ensino direto de habilidades essenciais, né? E aí, o interessante desse estudo é que justamente ele vai avaliar isso, né? Sobre o impacto da relação dos pais com as crianças, a gente também não dá para a gente exigir, porque assim, a grande questão é, poxa, a criança apresenta mais problemas nos primeiros 4 anos e meio de idade, ela não fica tanto tempo com os pais. Porém, como a gente vai exigir isso dos pais, ou que a criança que mais tempo, se os pais precisam trabalhar, precisam trazer renda para casa, etc. Né? Então, esse artigo fala muito sobre isso. Então, como a perda financeira, né, dos pais trabalhando pode ser tão prejudicial ou até mais prejudicial para o funcionamento familiar e até mesmo individual de cada criança, uma alternativa para a gente não falar, olha, então, você aí tem que ficar mais com seu filho, é a gente melhorar o tempo de qualidade, ou seja, melhorar o tempo que essa criança passa em outros lugares, com outras pessoas, de um jeito que diminua essas características que podem acontecer por não por não passar tanto tempo assim com os pais, né? Então a ideia do artigo é a longo prazo promover um programa mesmo que diminua as consequências das crianças não ficarem tanto tempo quanto necessário com os pais, né? E aí a gente não fica com um conselho, né, para os pais tão vago do tipo, você precisa passar mais tempo com seu filho, quando realmente não dá. Então, a ideia aí seria identificar quais são as condições de cuidado não materno ou não paterno que produzem crianças socialmente competentes. Ou seja, o que a gente precisa ensinar para essa criança fora do contexto dos pais que faz com que ela seja uma criança socialmente competente. E aí, lembrando aí do conceito de competência social, os Delprete falam bastante sobre isso, é o quanto a criança consegue usar as habilidades sociais de maneira a produzir reforço no ambiente, né? E aí, esse estudo, então, ele fala deste programa que foi elaborado com o objetivo de melhorar a qualidade do tempo que a criança não passa com os cuidados familiares, ou seja, que a criança passa em escolinha ou em creche. As características críticas do programa envolveram uma exposição controlada das crianças a situações que são evocativas de comportamento problemático. Então, eles avaliaram quais situações geralmente causavam comportamento problema e fizeram essas crianças, né, expuseram essas crianças de maneira bem controlada para conseguir usar isso como ensino de habilidade social apropriada, tá? Que é importante também? Com o surgimento de comportamento problemático, geralmente as escolas já estão sabendo que crianças pequenas emitem comportamento problema, né? Isso é um desenvolvimento típico. Então, as escolas já têm algumas estratégias para a diminuição desses comportamentos, né? Então, e aí a gente entra numa ambiguidade. A criança, se ela está num ambiente que já está preparado para ela não evocar comportamento problema, ela não fica exposta a situações evocativas de comportamento problema e, portanto, ela não tem oportunidade de aprendizado necessário para responder a essas situações que geralmente são evocativas, né? Então, como o ambiente escolar geralmente, né, óbvio que tem as questões todas, mas geralmente já tem uma estrutura para diminuir algumas questões de comportamento problema, para facilitar a vida do professor, amém, né? A gente precisa também levar isso em consideração, que isso diminui a exposição da criança a situações evocativas que poderiam virar oportunidade de ensino para habilidades sociais, né? E aí, o objetivo, então, desse programa
foi equilibrar as vantagens desse projeto que já existe na escola, que é um projeto que a criança tem brinquedos livres, que tem hora de brincar, que tem hora de tarefa, que tem, né, horas de demanda mais alta, horas de demanda mais baixa, horas de brincar livre. Então, aproveitar essas situações, né, do ambiente, já da pré-escola, e também colocar situações que podem evocar situações de comportamento problema para ensinar essas crianças a se comportarem de maneira adequada. O que é importante? Aqui vocês estão vendo que eu estou falando, vamos evocar situações, vamos trazer situações que são evocativas, trazer situações que são evocativas. No estudo anterior, a Dani falou, a gente quer diminuir intervenções que vão ter que evocar. Aqui, eles não querem evocar o comportamento problema. Aqui, eles sondam as situações que são geralmente evocativas, ou seja, que geralmente surgem comportamento problema, e eles colocam as situações e já ensinam o comportamento alternativo. Então, não é uma intervenção consequente, entende? É uma intervenção planejada, de maneira que as situações são colocadas no ambiente, porém já com estratégias de ensino, tá? Por isso, aqui a gente está falando de prevenção. E todas essas habilidades que ele chama de habilidades de vida pré-escolar, elas foram avaliadas de duas fontes distintas. Quando eles programaram este programa de ensino, eles pensaram na análise funcional, então, na hora de pensar nesses comportamentos, quais eram os comportamentos necessários para uma criança na escola? Fizeram uma análise funcional e também pensaram qual vai ser o melhor tipo de tratamento para conseguir lidar com essas situações que façam com que os comportamentos de vida pré-escolar surjam e né, que aconteçam aí, aumente a probabilidade de ocorrer e a gente consiga uma coisa com mais consistência. Bom, a gente já sabe que a literatura mostra muito que tratamento baseado em função tem uma super eficácia, a gente já tem vários resultados positivos falando sobre isso. Então, por que não a gente pensar num tratamento baseado em função, só que de maneira preventiva? E aqui que é o pulo do gato, quando ele fala sobre colocar situações evocativas. Ele não fala do comportamento problema acontecendo, ele fala de uma situação que geralmente evoca o comportamento problema. E por isso se encaixa numa situação, numa intervenção preventiva, e por isso também a gente consegue trabalhar com uma análise funcional. Carol, mas se o comportamento não aconteceu, como eu sei a função? Por isso que antes eles fizeram uma super linha de base para avaliar as funções que aconteciam em cada situação para conseguir ensinar um comportamento alternativo nessas situações evocativas, tá? E aí, as funções mais comuns que eles viram na escola e as que foram trabalhadas neste programa foram fuga de demanda, acesso a tangíveis e acesso à atenção. E aí, além disso, eles, além de ver, né, além de fazer toda a observação, eles fizeram outras medidas indiretas para avaliar o que os professores achavam importante para habilidades pré-escolares. Isso eu achei excelente, gente, porque aí pensando um pouco na literatura de ACT também, né, a gente pensar o que é valoroso para quem está no meio da intervenção, é super importante que quando a gente coloca uma intervenção para a escola, a gente tem que garantir que a nossa intervenção esteja de acordo com os valores, da instituição e com os valores dos profissionais que estão aplicando. Então, acho super importante a gente entender lá com os professores da escola, com os profissionais da escola, quais são os valores deles para entrar em consonância com a intervenção que a gente vai propor, né? Então, aqui eles realizaram essa pesquisa aí com os professores e viram que os professores achavam que os comportamentos mais importantes eram relatar as necessidades e pensamentos, ou seja, comunicação, realizar mandos, não ser disruptivo, ou seja,
não ter comportamento problema, que quer dizer aí, então, ter comportamentos alternativos, né? Seguir instruções, revezar e compartilhar e ser sensível aos outros, né? Esses dados forneceram suporte para direcionar que tipo de resposta comunicativa funcional seria colocada como ensino para os alunos. E também quais seriam as habilidades adicionais que os professores achavam que ia ser super importante colocar dentro desse esquema de ensino, como, por exemplo, dizer por favor, como, por exemplo, dizer obrigada, como, por exemplo, elogiar o amiguinho e assim por diante. Então, de maneira geral, o objetivo desse estudo, na verdade, teve dois objetivos, né? Um objetivo super aí, grande e talvez até sonho, e um objetivo mais modesto, com o jeito que ele fala, né? Então, um objetivo maior é determinar se o ensino de habilidades para a vida pré-escolar protegerá as crianças do risco associado a cuidados não maternos extensivos, né? Obviamente, com esse estudo aqui, vocês vão ver que ele não conseguiu avaliar isso, mas com um conjunto de estudos nesta área, o objetivo do Henley era ver se esse programa de habilidades produziu mudança aí a longo prazo para as crianças, né? Mas o objetivo mais focado desse estudo, né, o objetivo primário, avaliar se a eficácia a curto prazo do projeto para ensinar as habilidades sociais essenciais no ambiente pré-escolar e, ao mesmo tempo, né, minimizar o comportamento problema. Opa! Então, vamos lá. Participaram desse estudo 13 crianças de 3 anos, 9 meses a 5 anos e 3 meses. 15 das 16 tinham desenvolvimento típico, ou seja, só uma criança aqui tinha desenvolvimento atípico, tá? Em relação ao ambiente, foram feitas na sala de aula, as crianças tinham 8 horas e meia de aula por dia, então era esquema integral, né, bem típico nos Estados Unidos. Todas as crianças estavam nesse sistema há pelo menos há 1 ano, então elas já estavam acostumadas em passar o dia todo na escola. Cada sala tinha 2 professoras, uma de manhã e uma à tarde, que implementava o programa. E cada turno tinha 4 estagiários e um supervisor. Então, no turno da manhã tinha uma professora líder, 4 estagiários e um supervisor, e à tarde tinha uma professora líder, um supervisor e 4 estagiários. Em relação às medidas, né? Em todas as sondagens de linha de base, cada criança foi observada 2 vezes em cada uma das 13 situações evocativas. Então, através das observações, eles colocaram lá 13 situações que geralmente aparecia comportamento problema. E cada criança foi observada 2 vezes em cada uma dessas situações. No total, foram 416 observações realizadas, né? E os dados foram relatados com porcentagem em situações em que esses 3 diferentes tipos de resposta aconteceram. Em relação às medidas diretas, foram feitas 3 categorias de comportamento. A categoria de habilidade pré-escolar, de vida pré-escolar, que é a categoria que a gente quer que aumente de frequência. Uma categoria que eles chamam de comportamento de comissão. Eu, de verdade, Dani, não sei até se tem uma tradução melhor. Ele é commission, a palavra. Eu traduzi como comissão, mas aqui, por exemplo, se a gente for usar com a literatura dos Delpret, são os comportamentos que eles chamam de externalizantes, sabe? E os problemas de omissão, que são os problemas que os Delpret chamam de internalizantes, tá? Basicamente, os comissão são comportamentos do tipo bater, gritar, arranhar, jogar coisas. E comportamento de omissão é não responder, ficar quieto, ignorar, tá? Eu não achei um termo melhor. Se alguém tiver ideia de um termo melhor, pode me dizer. Eu vou pensar aqui também. É um termo difícil, né, de conseguir traduzir, mas enfim. Bom, ainda sobre as medidas, né? Agora em relação às medidas indiretas. Antes da descrição do programa de ensino, foi feito um questionário, né, para avaliar a probabilidade das habilidades de vida pré-escolar em cada uma das 3 situações evocativas. E aí, os professores responderam
qual seria a probabilidade de uma criança apresentar um problema de comportamento naquela situação. Esses 3 respondentes foram instruídos a preencher um questionário para cada uma das crianças, e 2 das 16 crianças eram 9, então elas não tiveram dados anteriores, né? Os dados foram convertidos em porcentagem, e isso foi relatado aí em gráfico que a gente vai ver mais para frente. Aqui, gente, teve... deixa eu até colocar meu óculos. Mas aqui é só um exemplo das 13 habilidades, das 13 situações evocativas que eles encontraram durante as observações. Então, eles ficaram lá observando e viram, a situação geralmente evoca comportamento problema. E evocou comportamentos tal e comportamentos tal. Essa situação geralmente evoca. E eles acharam 13 situações que regularmente provocavam comportamento problema, né? Então, aqui, deixa eu ver... Deixa eu pegar uma. Então aqui, ó, uma situação que seria com função de comunicação, aqui, unidade 2. E aí ele foi elencando quais eram as situações e quais foram as oportunidades de ensino para cada uma dessas habilidades. Vale muito a pena vocês darem uma olhada, gente, porque muito do que a gente vê em ambiente escolar e o jeito que eles propuseram o ensino foi bastante bacana. Então, para depois quem for baixar o artigo, dá uma olhadinha nesse apêndice, porque eu acho que vale a pena. Mas aqui é para mostrar para vocês que eles separaram, então, essas situações evocativas, tá? E determinaram, todas as situações provocam comportamento problema, então a gente vai usar essas situações para ir inserindo ela aos poucos e aí ensinar comportamento alternativo, tá? Com metodologia, né? Então, como que eles ensinaram esse programa? Porque, veja, se é um programa que os professores implementaram, para a gente ver a mudança nas crianças, a gente primeiro precisa ensinar o professor, e depois de ensinar o professor precisa passar isso para a turma, né? Então, a primeira parte é o modelo do consultor. Os professores passaram por 2 encontros de 1 hora para ensinar a equipe a coletar os dados. Então, eles definiram lá quais eram as habilidades de vida pré-escolar e dividiram em seguir instruções. Seguir instruções, eles colocaram responder apropriadamente o nome, seguir instruções simples, seguir instruções de várias etapas. A outra categoria foi de comunicação funcional, que eles colocaram solicitar assistência, né? Então, pedir ajuda, solicitar atenção, solicitar atenção dos adultos, solicitar atenção dos colegas. C, tolerância a atrasos, então, a criança tolerar atrasos impostos por adultos e colegas. E D, habilidades de amizade, então, conseguir elogiar, reconhecer os amigos, dizer obrigado, oferecer e compartilhar, dividir coisas, né, confortar os outros em momentos que eles estão chorando, por exemplo, em momentos de aflição. E cada uma dessas 4 áreas tinham 2 alvos principais que eles ensinavam para cada criança, tá? E aí, depois de ensinar como eles coletavam os dados e tal, eles começaram, então, com a inserção do programa. Lembra que tinha o professor líder, o supervisor e os 4 estagiários. Então, todos eram estimulados a analisar as situações evocativas e ensinar as crianças nesse momento. Então, no primeiro momento de linha de base, se a criança emitia uma habilidade de vida pré-escolar-alvo, que era daquelas 13 habilidades lá em relação àquelas 13 situações evocativas, o professor fazia já um elogio descritivo. Ai, que legal, você conseguiu pedir para o seu amigo, ao invés de puxar o cabelo dele, muito bem. Se a criança não emitia habilidade-alvo, o professor continuava as interações típicas com a criança. Então, basicamente, entre aspas, ele ignorava. O professor implementou uma observação contingente se a criança se envolvesse em agressão ou perturbação. Então, se a criança apresentava um comportamento problema, o professor vinha e intervia na situação. E se tivesse outro tipo de comportamento problema, ou seja, se a criança não respondeu, o professor não implementou uma observação, ele não falou nada, mas seguiu com a instrução da sala, tá? E aí, para o programa de intervenção para a turma, eles fizeram um programa para a turma no esquema de BST. Ou seja,
usando instruções, modelagem, dramatização, que é o roleplay, né? E o feedback. Então, na instrução, toda essa parte acontecia no circle time. Então, naquela hora que as crianças sentam em círculo e ficam dando um bom dia, falam um pouquinho no final de semana, tarará, e aí era passado neste momento. Então, primeiro era dada a instrução, então o professor fazia uma exposição inicial de qual habilidade. Então, por exemplo, quando você quiser muito o brinquedo do seu amigo, você pode dizer: ei, amigo, você pode me emprestar para eu brincar? E é importante você fazer isso com o seu amigo, porque quando você tiver com um brinquedo também, ele também pode pedir, aí você empresta para ele, aí os dois emprestam e os dois conseguem brincar. Então, ele fazia uma instrução explicando qual era a habilidade-alvo, descrevendo a habilidade e justificando a importância. Depois disso, no mesmo momento, o professor liderava aí uma modelação na frente da turma. Então, vou fazer agora com o João. João, você me empresta um pouco o seu Batman? Eu queria brincar com ele. Então, dava um modelo para a turma. Depois, ele partia para um roleplay. Então, cada criança tinha a oportunidade de praticar a habilidade com um dos professores. Eles praticavam esse roleplay para, então, começar a ter uma resposta ativa em relação à instrução que foi dada. E depois o professor dava um feedback em relação a como essa criança conseguiu se sair nesse roleplay. Então, se fosse bem, o professor fazia um elogio descritivo. Muito bem, você pediu o Batman legal, você olhou para ele quando pediu e falou obrigado. E se ele não se engajasse na habilidade de vida pré-escolar-alvo, o professor descrevia a habilidade novamente e oferecia uma oportunidade adicional. Então, tipo, olha, você viu que você não conseguiu pedir o Batman direito? Então, você pode fazer assim, Joãozinho, você me empresta o Batman? Tenta você de novo. E oferecia uma nova oportunidade para que a criança conseguisse realizar aquele comportamento alvo, tá? Além disso, além do Circle Time, outras oportunidades também foram vistas durante o ambiente. E aí eles usavam também a estratégia de BST, ou seja, instrução, modulação, roleplay e feedback, para conseguir ensinar nesses lugares. Então, se eles viam uma oportunidade no ambiente de refeições, no refeitório, eles faziam. Se viam uma oportunidade no momento de brincadeira livre, eles também faziam, tá? Então, além do Circle Time, eles também conseguiram utilizar em outros contextos. Virou uma estratégia mesmo de ensino aí, não só durante esse momento inicial da escola, do dia, mas também em outros momentos na escola. E aí, teve algumas habilidades que precisaram passar por um ensino extra, tá? Em relação à sequência e tempo de treinamento e as habilidades e a linha de base, né? A primeira linha de base, que foi a observação geral, durou 12 dias. Depois, eles passaram por fases de ensino de cada uma das unidades. Lembra que a gente viu que tinham 4 unidades, que era aquela de seguir instruções, habilidades de amizade, aquelas 4 que eu coloquei. E aí, eles passavam para cada uma e só passavam para a próxima unidade, para o próximo conjunto de habilidades, quando a turma já tivesse aprendido. Então, 6 dias foram dedicados para o ensino da unidade 1, 8 dias para a unidade 2, 4 dias para a unidade 3 e 8 dias para a unidade 4. Né? Então, foram, por exemplo, 6 dias para ensinar a responder adequadamente ao nome, seguir instruções simples e de várias etapas, 8 dias para pedir ajuda, pedir atenção e etc. Tá? E aí, gente, eu vou mostrar um pouquinho agora dos resultados para vocês. Esse é um gráfico bastante estranho, mas não se assustem, tá? Ele tem bastante coisa aqui, mas a gente vai passar um pouquinho para vocês entenderem um pouco melhor. Esse gráfico fala sobre a probabilidade de ocorrência de comportamento. Esses pretinhos aqui, os mais escuros, são os comportamentos de vida pré-escolar, tá? Então, são os comportamentos-alvo que a gente quer ensinar mesmo. Esses aqui de baixo são os comportamentos problema, que ou eram aqueles de comissão ou aqueles de omissão, tá? Alguém falou aqui no bate-papo que eles falam sobre ativos e passivos.
E aí eles usam também, né? Ah, eu falei com você hoje, né, Tami? Eles também usam sobre as categorias de problemas, né? Tem a categoria de problema externalizante e problema internalizante, e aí dentro da categoria eles falam sobre os comportamentos passivos e ativos, né? Deixa eu só admitir pessoas que chegaram. Ah, era a Pri que estava tentando entrar. Mas então, aqui então são as habilidades de vida diária, e aqui são os comportamentos problema. Essa linha aqui, gente, fala sobre o início de intervenção em cada uma das unidades. Então, aqui é a unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Então, aqui começou começou o ensino da unidade 1. Vejam que tinha bastante comportamento problema na linha de base, mas também tinham alguns comportamentos de vida pré-escolar aqui. Tá vendo? Então, eles esperaram aí uma estabilização, houve até uma diminuição aqui, né? Mas esperaram uma estabilização e aí entraram com o ensino da unidade 1, tá? Aí vocês podem ver que a partir do momento do ensino já houve uma super diminuição aqui de comportamento problema e um aumento significativo das habilidades de vida pré-escolar. E a gente pode ver isso ao longo de toda a intervenção, unidade 2, unidade 3, unidade 4, e aqui era como se fosse um follow-up, então, o que aconteceu depois. De algumas habilidades que tiveram mais treinamento, né? Então, teve algumas habilidades que era daquele treinamento extra que eles fizeram depois. E aqui também é o resultado, né? Aí, na unidade 2, então, unidade 2, coitada, só tinha comportamento problema. Aí, depois da intervenção, começou a ter bem mais comportamentos de habilidades de vida pré-escolar. A gente pode ver, então, que logo que, então, aqui também entrou a intervenção, uma mudança drástica dos comportamentos, e aqui também. Então, claramente, esse gráfico mostra que houve aí uma substituição, né, de vários comportamentos problema em comportamentos de vida pré-escolar que são adequados, né? Então, a gente vê o quanto que o programa produziu efeito ainda na vida dos estudantes. Aqui também fala, é a mesma ideia, né? Então, fala sobre a porcentagem de situações evocativas que geraram comportamento problema antes da intervenção, ou que geraram comportamentos de vida pré-escolar antes da intervenção, e que geraram comportamentos de vida pré-escolar depois da intervenção. Então, a gente pode ver que a probabilidade das crianças se emitirem comportamentos adequados, né? Então, comportamentos de vida pré-escolar depois da intervenção, que é essa coluna e essa coluna, quando a gente compara com a pré-intervenção, é muito drástico, né? Então, aqui, a chance da criança emitir o comportamento, dessa criança aqui, emitir o comportamento adequado antes da intervenção era muito baixa, e aqui já aumentou bastante. Então, esse gráfico mostra a mudança das probabilidades de cada criança antes e depois da intervenção, né? A gente pode ver bastante mudança de comportamento. Aqui já separadinho por criança. Novamente aqui, eles juntaram aí da geral das crianças, né? Então, os comportamentos antes do treino e os comportamentos depois do treino. Então, a gente pode ver uma mudança significativa da unidade 1, a unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Aqui também é um outro dado sobre a porcentagem de instruções de situações que acabavam gerando esse tipo de comportamento e a probabilidade dele acontecer, né? Então, aqui para cada uma das crianças. Então, aqui a gente pode ver que antes do comportamento, qual era a probabilidade de acontecer e depois qual a probabilidade de acontecer, e assim vai. Tem crianças que tiveram menos mudança, né, que já estavam no nível bom, e tem crianças que tiveram mudanças drásticas, como essas aqui. Mas todas mantiveram, depois da intervenção, níveis altos de probabilidade de ocorrência de comportamento pré-escolar adaptativo, né? E aí, pensando nos resultados de maneira geral, né? O que acho que é importante? Esse estudo
outros gráficos e outros dados que são super relevantes, inclusive que fala sobre a validade social para os professores, né? Então, acho que é importante vocês darem uma olhada depois. É um estudo bem longo, acho que tem umas 30 páginas, mas vale dar uma olhada porque ele é um estudo super legal para a gente pensar, inclusive, em estratégias para a gente sugerir em algumas escolas. Então, eu acho super bacana. Estou falando isso porque acabei de voltar de uma consultoria que eu sugeri o Good Behavior Game, e eu acho que esse aqui pode ser uma super também estratégia que a gente pode colocar para os professores aplicarem e que super combina com a hora da rodinha na escola. Mas, enfim, voltando, em relação aos resultados, né? Então, foi vista uma relação funcional entre o programa de ensino e todas as classes de habilidade de vida pré-escolar, observada diretamente e indiretamente, né? Então, tanto na percepção dos professores, eles perceberam que houve mudança, quanto, de fato, os registros diretos, né? A observação lá que foi medida e tudo mais, houve essa mudança de comportamento. Então, houve essa relação importante entre o início do programa e a diminuição de comportamento-problema e o aumento das habilidades de vida pré-escolar, né? As melhorias nas probabilidades relativas das habilidades de vida pré-escolar, quando a gente olha o antes e depois, foram muito evidentes nos dois tipos de medida, né? Isso também impactou na probabilidade. Então, tanto de fato as medidas diretas mostraram que houve mudança, quanto a probabilidade da criança se engajar em comportamento problema diminuiu, e a probabilidade da criança se engajar em comportamentos adequados aumentou. Porém, apesar de medidas diretas e medidas indiretas mostrarem aumento de comportamentos adaptativos, as medidas indiretas e diretas tinham diferenças entre as duas, né? Então, isso nos leva a pensar o quanto que talvez o olhar dos professores estavam preparados para esse tipo de intervenção, para esse tipo de análise. E aí é uma sugestão para pensar em como ensinar melhor os professores a avaliarem a melhora das crianças, tá? Quanto que os professores conseguem ficar sensíveis ou não às mudanças, né? Que a gente sabe muito bem que quando um aluno começa a ficar mais quietinho, principalmente crianças com comportamento aí de omissão, né? Que tipo as crianças se omitem em situações de evocativas, essas crianças geralmente são menos relatadas que podem gerar algum problema de comportamento. Então, isso é muito comum de ver que crianças que não têm esses comportamentos, né, de agressão, de gritar e etc., às vezes são menos notadas e os professores tendem a não ver, às vezes, isso como um comportamento problemático também, né? Então, uma das questões que o artigo trouxe foi quanto que é importante igualar também que essa criança que tem este tipo de comportamento também é um problema em termos de habilidades sociais e em termos aí de desenvolvimento de habilidades que vão prevenir problemas de comportamento mais para frente. E aí, pensando no todo do estudo, o que é importante, né? É importante que a gente consiga planejar cuidadosamente situações evocativas de comportamento e problema. Então, a gente cuidar de colocar as crianças gradualmente, né, com muito cuidado, com uma inserção muito cuidadosa, em situações evocativas para já ensinar as habilidades, né? E aí, colocar as crianças nas situações para o ensino de habilidades parece ser um bom indicativo para a prevenção de comportamento e problema. Então, para a prevenção do desenvolvimento de comportamento e problema. Bem como pode diminuir as consequências sobre a quantidade de tempo que as crianças passam longe da família, né? O que é importante nesse tipo de intervenção? É um programa que pode ser facilmente implementado em escolas infantis, mas que mais estudos ainda precisavam ser feitos para avaliar os resultados a longo prazo, tá? E era isso também, gente. Falei muito. Não, eu acho muito... um foi com o outro, né? Como se diz, né? No meu, o objetivo era que
nessas situações, né, numa situação que evocaria um comportamento disruptivo, essa criança já tivesse a habilidade para estar, como se diz, né, ok nessas situações. Mas eu acho que o importante é isso, é na hora da gente preparar a nossa intervenção, a gente pensar realmente nessas habilidades que são necessárias para preparar, né, principalmente no foco da intervenção precoce, para preparar esses pequenos aí para o que está por vir aí, né? E aí, você sugeriu uma intervenção. Aí eram crianças típicas, as crianças típicas tiveram bom retorno sobre isso. Então, acho que, para além da gente propor esse tipo de habilidades preventivas para os nossos pacientes, a gente propor isso nas escolas que a gente frequenta, né, avaliando os valores, avaliando o custo de resposta dos professores, pode ser super importante, porque vai gerar impacto não só nos nossos pequenos, mas também nas outras crianças da sala, né? Então, prevenindo aí problema de comportamento de maneira geral. Isso mesmo. Pessoal, alguma pergunta específica? Vocês acham que, quem quiser responder, né? Vocês mudariam alguma coisa na prática de vocês agora com o que a gente falou aqui? Fala aí um pouquinho para a gente antes da gente finalizar. Aproveitar que está ao vivo. Eu teria duas perguntas, mas uma já foi respondida ao longo da explicação de Carol. A outra seria em relação, no artigo que ela apresentou, ele fala de minimizar o tempo da criança com o não materno, né? E eu fiquei assim na dúvida, quanto tempo seria esse? Porque como você mencionou nas escolas americanas, eles ficam em média 8 horas e meia. Sendo que muitas escolas ainda oferecem o after e o before school, né? Que é o tempo antes e o tempo depois. Então, chega uma média de 10, 12 horas às vezes. Aí eu fiquei na dúvida, assim, de quanto tempo seria esse, né? Se ele fala em minimizar o tempo. Então, mas o que ele fala não é que tem que minimizar o tempo, ele fala que a gente tem que pegar esse tempo que a criança está na escola, que está sem os pais, e colocar um tempo de qualidade para ensino de habilidades de vida, né? Aí, o que ele está preocupado é menos quanto tempo que essa criança vai passar com os pais. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em promover um ambiente rico nos outros ambientes, né? Então, tipo, promover uma situação rica em outros ambientes que não sejam em casa. E esse é o foco principal, assim, né? Porque vejo isso muitas vezes nas orientações de pais. Porque você tem que passar mais tempo com seu filho, você tem que ter tempo para ele, tempo de qualidade. E às vezes, cara, não dá. A gente passou por 2 anos aí de pandemia, que me desculpa, mas passar 2 anos de qualidade com seu filho em casa, sem escola, sem ninguém para cuidar, e você tendo que fazer home office, era impossível, né? Os pais ficaram extremamente desgastados. Então, assim, na hora da gente conseguir dar uma orientação para os pais, às vezes do tipo a gente falar assim, você precisa tirar ele da escola um período e ficar mais com ele, às vezes é inviável, né? Então, justamente o que ele está propondo não vou mexer nessa coisa aí. A gente vai só trabalhar para garantir que esse outro espaço também seja tão rico quanto a casa dessa criança. É isso mesmo, porque no final das contas, assim, eu falo que tem coisa que a gente não consegue modificar no ambiente ou controlar. Então, isso, por exemplo, né, se os pais precisam de trabalhar ou tem milhares de coisas para fazer, mesmo em casa, outros filhos, tem coisa que não adianta, não tem como a gente pegar aquele pai e falar, não, você vai ficar em casa agora. Então, a gente tem que, dentro dessas condições, arrumar alguma forma de poder ensinar, nesse exemplo aí, né, essas habilidades que aí, no caso, seria na escola. Então, né, a gente não pode simplesmente, né, como a Carol falou, achar, não, o pai tem que ficar mais em casa para ensinar. Não, a realidade é essa. Então, vamos trabalhar dentro dessa realidade. Tá mudo, Carol. Fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. É isso. Isso mesmo. Então, só isso, pessoal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, pensar aí nessas habilidades essenciais aí, importantes para a gente ensinar nossos pequenos.
E eu falo, né, no final das contas, é realmente focar na comunicação aí, que vai fazer muita diferença, Uhum, com certeza. tá bom? A gente vai deixar no YouTube, geralmente a gente posta tanto no meu canal quanto no canal das meninas também. Aí, se vocês Uhum. quiserem, pode reassistir, mandar para o pessoal que vocês conhecem, tá? Gente, obrigada, viu? Boa noite. Boa Valeu. noite. Um beijo. Beijo. Obrigada, Dani. Ah, obrigada a você. Mês que vem a Beijo. gente não tem ainda. Pode sugerir os temas que a gente gosta quando vocês sugerem. Beijo. Beijo.